Se esse vídeo chegou até você, é porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você nesse dia. A palavra do Senhor diz: quando ouvires a voz de Deus, não endureçai o seu coração. Eu tenho a certeza de que você sairá desse vídeo totalmente diferente, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder transformador de mudar a nossa vida. É a palavra do Senhor que muda a nossa história. E nesse vídeo eu quero te mostrar 5 passos para que a sua vida seja mudada, para que você se sinta completo em Deus. Vemos hoje em dia muitas pessoas tristes, vazias interiormente, buscando preencher o seu vazio com as coisas deste mundo. Mas nesse vídeo eu quero trazer a você um assunto profundo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu tenho a certeza de que você vai sair diferente desse vídeo. E ao final eu quero fazer uma oração em favor da sua vida. Então, fique até o final, amém? E eu quero ler com vocês a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 4, versículo 14. Essa passagem mostra a história da mulher samaritana, onde Jesus ele teve um encontro com a mulher samaritana. Jesus ele estava no poço e veio a mulher samaritana tirar água daquele poço. Jesus, ele marcou esse encontro com essa mulher justamente no poço, porque ele queria mostrar algo profundo àquela mulher. Jesus intencionalmente passa por Samaria, um lugar rejeitado pelos judeus. Ali ao meio-dia ele se assenta junto ao poço de Jacó e encontra uma mulher marcada pela rejeição e pela frustração. Ela teve 5 maridos e vivia com um homem que não era seu esposo. A sua história revelava uma busca constante por amor, aceitação e pertencimento, mas nenhuma dessas relações conseguiu preencher o vazio do seu coração. Vemos que hoje em dia muitas pessoas andam com um vazio interior, onde tenta preencher esse vazio com as coisas deste mundo. E essa mulher tentava preencher o seu vazio com relacionamentos. Ela teve 5 maridos, ou seja, ela buscava felicidade no homem, nas pessoas. E esse é o maior erro de muitas pessoas, é achar que outra pessoa pode preencher o vazio do seu coração, é entrar em um relacionamento colocando essa responsabilidade em cima da outra pessoa de fazê-la feliz. Mas essa felicidade, ela não vem de pessoas, mas vem unicamente de Deus. Porque as pessoas, elas podem magoar, podem trair, podem abandonar, podem entristecer. As pessoas são imperfeitas, são falhas, são errantes. Mas Deus, ele é o único perfeito. Nossa felicidade não tem que estar nas pessoas, mas somente em Deus. E quantas pessoas buscam preencher esse vazio com relacionamentos, ou até mesmo com drogas, com bebida alcoólica, com balada, com sexo, com coisas dessa vida. Essa mulher, ela mostra literalmente o que acontece hoje com a humanidade. Jesus, ele inicia o diálogo de forma simples, pedindo água, mas logo ele conduz a conversa para algo mais profundo, revelando que aquela mulher não tinha sede apenas de água física, mas de água espiritual. Então, ele declara que todo aquele que bebe da água natural volta a ter sede, mas quem bebe da água da vida que ele oferece nunca mais terá sede, porque essa água se transforma em uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, mas deixarei com vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma parte de Jesus dentro de nós, que nos direciona para o caminho da vida eterna. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Quando o Espírito Santo de Deus ele convence o homem do pecado, a pessoa ela muda de vida completamente. E quantas vezes você deve ter ouvido a voz do Espírito Santo te convencendo e você acha que é a voz da razão ou a voz do seu consciente, mas não, é o Espírito Santo falando com você. É o Senhor tentando se comunicar com você para te trazer para o caminho da vida eterna. Jesus, ele quer curar o vazio interior de muitas pessoas que andam por aí tentando preencher com coisas erradas. Muitas pessoas buscam as drogas para preencher um vazio, para ter ali um momento de brisa, um momento ali de calmaria. Muitas pessoas buscam a prostituição, buscam a bebida alcoólica, as baladas para ter ali um momento de descontração, mas tudo isso só leva para o abismo, só leva para a destruição. Você gasta seu dinheiro e seu tempo com aquilo que não acrescenta nada na sua vida, com aquilo que só te leva para trás, só te leva para o abismo. E se você ainda morrer nesse caminho, ainda pode perder a salvação. Quantas pessoas, depois que saem desse momento de balada, de bebida, de drogas, se sente pior do que estava? Se sente muito pior. Muitas pessoas usam isso para fugir dos seus problemas. Mas quando voltam à realidade, que passa a bebedice, que passa ali um momento de prazer, que ele volta à realidade dos seus problemas, ele se encontra com um problema ainda maior, porque não resolveu o problema, ainda está de ressaca, ainda gastou o dinheiro com o que não devia, perdeu às vezes a família, perdeu às vezes a dignidade. Isso só leva você à destruição. Jesus, ele não quer que você esqueça dos seus problemas, ele quer te dar sabedoria, direcionamento para você agir com sabedoria, para você resolver os seus problemas com sabedoria. E quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos direcionar, o Espírito Santo ele nos mostra o caminho certo. Quantas pessoas perdem famílias, perdem emprego, perdem dinheiro, perdem a dignidade, porque se entrega a esses prazeres mundanos. E depois que cai em si, que ele percebe a besteira que fez, mas aí já perdeu 10 anos da sua vida nesse abismo, nesse cativeiro de destruição. Então o Senhor ele não quer que você perca 10, 30 anos nessa vida errada, não. Ele quer te mostrar hoje um direcionamento para que você tenha uma vida de paz, de alegria, uma vida de felicidade. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa parte física, é onde nós sentimos dor, cansaço, é o nosso corpo físico. A alma é a sede dos sentimentos, das emoções e das vontades. E o espírito é a parte que se conecta com Deus. E é esse lugar do espírito que é o lugar onde o Espírito Santo de Deus deve habitar. Quando o homem ele fica vazio, sem o Espírito Santo, ele fica morto. E fica com a mente vazia e pode ser manipulado pelo inimigo. Ele pode ser manipulado pelas coisas dessa vida. O inimigo, ele enlaça as pessoas no caminho de destruição, porque a pessoa não tem o Espírito Santo para guiar, para abrir os olhos, para dar discernimento espiritual. Então ela fica vulnerável aos ataques e opressão do inimigo. Esse mal-estar que você sente, essa opressão, essa angústia, esse vazio que você sente, é porque você precisa do Espírito Santo de Deus para ocupar o lugar dele na sua vida. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos criatura de Deus. O ser humano ele tem que se conectar com Deus. Quando o ser humano ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele fica vazio. E aí vem as distrações, vem os prazeres mundanos, aí a pessoa começa a deixar a carne dominar. E quando a carne domina,
Aí que é destruição completa, porque a carne ela só quer aquilo que traz prazer, mesmo que isso faça mal. A carne ela quer droga, ela quer bebida, ela quer balada. A carne ela quer comer aquilo que faz mal, mas dá prazer, mesmo que aquilo faça mal. A carne ela só quer aquilo que ela só quer dormir, só quer comer. A carne ela só quer os prazeres mundanos. E quando a pessoa se deixa dominar pela carne, ela perde o seu valor porque se torna uma pessoa impulsiva. Quando a pessoa ela se deixa dominar pela alma, as emoções, os traumas que essa pessoa sofreu é que determina seu destino. A pessoa fica presa, a pessoa não consegue prosseguir, ela fica paralisada nos seus sentimentos, nas suas emoções. É uma pessoa que é dirigida pelas suas vontades. É uma pessoa que é dirigida pelas suas emoções, e isso leva ela à dependência emocional, a cativeiros de dependência emocional, leva ela a ficar presa em ciclos destrutivos. Mas quando a pessoa se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele aquieta a alma. Ele cura as feridas, ele cura os traumas. O Espírito Santo, ele mortifica os desejos da carne e você aprende os valores e princípios da palavra. O Espírito Santo, ele derrama sobre você uma unção de domínio próprio para que você comande o seu corpo. Eva foi dirigida pela carne, pelo orgulho, pela vontade de ser igual a Deus. Eva foi dirigida pelas suas vontades, foi dirigida pelo orgulho, pela carne. Isso levou à destruição, à maldição. E muitas pessoas hoje estão amaldiçoadas, levando maldições, porque elas não estão nem aí com o que a palavra do Senhor diz. Elas só querem saber de satisfazer os desejos da sua carne. Não está nem aí com o pudor, com o respeito, com os princípios e valores, não. Só quer satisfazer os desejos da carne. E muitos estão indo para a imoralidade sexual, a perversão. E entram no abismo, no cativeiro de destruição que leva à morte. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele domina, ele rege a vida de uma pessoa, ele habita dentro de uma pessoa, a pessoa, ela é diferente, ela exala um cheiro, ela exala o brilho de Deus. Ela tem princípios, tem valores, é uma pessoa que não se entrega às suas vontades, aos seus desejos, mas ela coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. E não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele veio para isso, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele expõe a raiz do vazio da mulher samaritana sem condená-la. Ele mostra que sua carência não era moral apenas, mas era espiritual. E quantas pessoas acham que somente por ir para a igreja já tem o Espírito Santo e está totalmente enganada? Quantas pessoas estão na igreja vazias também, com ansiedade, com depressão, cheio de problemas emocionais, deixando a sua carne dominar, deixando as suas emoções dominar. Muitos estão na igreja, estão vazios, continua vazio porque não entendeu essa profundidade, não entende a importância de ter o Espírito Santo de Deus. Acham que somente em ir no domingo na igreja, orar o Pai Nosso ou cantar um hino, já está tudo bem, mas não. É o Espírito Santo de Deus que produz em nosso coração os frutos, que é o amor, a paciência, o domínio próprio, a humildade. É o Espírito Santo de Deus quem produz os frutos em nosso coração e que vai nos guiar ao céu, à vida eterna. Então precisamos do Espírito Santo. Ele é a água viva, ele é a água que mata a nossa sede. Jesus é a nossa fonte de felicidade. Jesus deixou conosco o Espírito Santo. Pai é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são um só. E aquela mulher pergunta a Jesus aonde se deve adorar.
no monte ou no templo, mas Jesus disse àquela mulher que Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não por tradição, não por aparência, mas por relacionamento. Deus busca intimidade com o ser humano, Deus busca relacionamento. Deus quer que as pessoas sirvam a Ele por amor e não por obrigação ou por medo de ir para o inferno. Deus quer que as pessoas obedeçam a palavra dEle por amor à palavra dEle. Quantas pessoas vão à igreja em busca de algo material? Quantas pessoas vão ao Senhor em busca de uma restauração, mas depois que alcança o seu objetivo, abandona a presença do Senhor? Não é isso que Deus quer relacionamento. E só é preenchido pela presença de Deus, só tem esse preenchimento quem tem o Espírito Santo. Deus não quer que você vá apenas para a igreja por religiosidade, mas Ele quer que você o busque em espírito e em verdade. Jesus, Ele mostrou à mulher samaritana que aquela água que ela buscava, ela poderia tornar a ter sede, mas a água que Jesus lhe der, ela nunca mais teria sede. E ela disse, me dá dessa água. E Jesus disse, vai, chama o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste bem, pois você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. E ela se impressiona com a revelação de Jesus. Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele conhece o seu interior, conhece as suas razões, os seus sentimentos. Quantas pessoas entram em um relacionamento buscando a felicidade e depois que passa o momento de paixão, de ilusão, se depara com o vazio novamente dentro de si, porque a felicidade, o preenchimento não está nas pessoas. Quantas pessoas buscam preencher esse vazio com as coisas deste mundo? E Jesus mostrou àquela mulher, olha, você buscando nessas fontes erradas, você vai voltar a ter sede. Muitas pessoas entram nesse ciclo, começam a se viciar nas drogas, se viciar na pornografia, na masturbação, porque é um prazer momentâneo, um prazer que dura ali poucos momentos, mas depois que passa o momento de prazer, fica um vazio enorme, um buraco enorme continua dentro de você. E aí você procura buscar novamente essas coisas, a bebida, as drogas, a prostituição, o adultério, busca novamente a pornografia, busca novamente se preencher com essa água contaminada que só te deixa, que só te prende nesse ciclo de destruição. Mas a água que Jesus lhe der, ela preenche o seu interior de uma forma tão grande que você não sente a necessidade dessas coisas. Você se sente completo, você se sente feliz. E a sua felicidade não depende das circunstâncias da sua vida, mas depende unicamente de Deus. Porque Deus é eterno, Ele não é passageiro. Deus, Ele é eterno e Ele promete para nós a vida eterna com gozo, com alegria, com prazer eterno e não algo passageiro. Faça uma reflexão da sua vida e veja, às vezes você está dizendo, não, isso aí é tudo mentira, não sou vazio, não. Mas faça uma reflexão. Qual é o vício, o ciclo de dependência que você está tendo? Qual é o cativeiro que você está preso? Qual o vício? É pornografia? É jogos? Faça uma autorreflexão da sua vida. Qual é o cativeiro de vício que está prendendo você? Que está ali te oferecendo um prazer momentâneo, mas que depois só te deixa ali no vazio interior mais ainda. Deus não quer isso para você. A história da mulher samaritana revela uma verdade eterna. Quando tentamos preencher o vazio da alma com pessoas ou com os prazeres deste mundo, continuamos sedentos, querendo mais e mais e mais, até você se destruir. Mas quando encontramos Jesus, o vazio ele é substituído por plenitude. A vergonha, ela dá lugar à identidade de filho de Deus.
E essa dor, esse vazio, essa angústia que você está passando, ela se transforma em propósito de vida. Jesus, ele continua sendo a única fonte capaz de saciar a sede profunda do ser humano. Ele não oferece uma solução temporária, um prazer momentâneo, mas uma vida abundante. Quem bebe da água que ele dá nunca mais será o mesmo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em João capítulo 10, versículo 10 está escrito: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Ou seja, Jesus não quer que você apenas sobreviva nessa terra, mas que você seja feliz e transborde a sua felicidade na vida de outras pessoas. Essa mulher samaritana representa milhões de pessoas que hoje vivem feridas, vazias, cansadas, buscando amor no lugar errado. Mas um encontro com Jesus muda tudo. Em João capítulo 4, versículo 14 está escrito: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Os 5 maridos que ela teve não conseguiram preencher o vazio da vida dela. Esse relacionamento que você está buscando, se eu tivesse com tal pessoa, talvez eu seria feliz. Não! A sua felicidade está em Deus. Talvez se eu estivesse em tal lugar, ou tivesse o patamar elevado, uma conta cheia de dinheiro. Não, isso é passageiro, prazer momentâneo. Esse espaço, esse vazio, essa angústia que você está sentindo, esse vazio no seu interior, só pode ser preenchido com o Espírito Santo de Deus, porque somos feitos de corpo, alma e espírito. E o primeiro passo para você tirar esse vazio de dentro de você e ser completo em Deus é reconhecer o seu vazio, reconhecer a sua dependência de Deus. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então reconheça que você precisa de Deus. O orgulho, ele não vai te levar a nada. A incredulidade não vai te levar a lugar nenhum. Dá o primeiro passo que Deus ele vai mostrar que Ele é na sua vida, que Ele pode transformar a sua vida. Reconheça que você depende de Deus, que você precisa dEle. Reconheça o seu vazio e a sua miséria. Reconheça. E o Senhor ele vai trabalhar na sua vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Jesus ele está de braços abertos para você, para aliviar esse fardo pesado, essa carga que está sobre os seus ombros. E o segundo passo é parar de buscar em fontes erradas. Pare de buscar nas drogas, pare de buscar no adultério, pare de buscar na bebida, no barzinho, na balada, pare de buscar nas pessoas, algo que você só vai encontrar em Jesus. Pare de buscar nas fontes erradas. Mas beba da água, da fonte da vida que é Jesus, e tenha o Espírito Santo de Deus em sua vida. E o terceiro passo é entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida, as suas cargas, o seu peso, os seus problemas. Jesus não olha para a sua aparência, sua condição social, não olha para tudo que você fez anteriormente, não. Ele quer saber daqui para frente o que você vai fazer hoje. Entregue a sua vida a Jesus, ele vai mudar o seu futuro, a sua vida. Entre em 2026 com essa convicção de mudar de vida e não de continuar a mesma pessoa angustiada e triste de anteriormente. E o quarto passo é: confesse os seus pecados ao Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa e abandona alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, ele cai em laço. Não encubra as suas transgressões, o seu pecado, mas confesse ao Senhor e peça perdão. Ele está de braços abertos para perdoar, para te ajudar a vencer as suas lutas. E o quinto passo é: permita ser cheio do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo cure a sua alma. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Quando o Espírito Santo ministrar em seu coração, não endureça seu coração,
mas deixe Ele trabalhar no seu caráter, ativar a sua identidade de servo de Deus, ativar em você uma nova identidade. Permita que o Espírito Santo cure a sua alma, renove a sua mente, renove a sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus mude o seu caráter e ative em você a sua nova identidade de filho de Deus, e não somente de criatura, mas de filho. Amém? Siga esses passos e eu tenho a certeza de que o seu ano ele vai ser totalmente diferente. Eu tenho a certeza de que esse vazio, essa angústia que você sente vai ser preenchida por Deus. E você vai ser uma pessoa completa, uma pessoa feliz, sem depender das pessoas, sem depender de estímulos externos, sem depender de coisas externas que te levam para o abismo, sem depender dessas coisas que só te fazem mal. O Espírito Santo ele vai trazer em você uma alegria tão grande, tão grande. E o melhor de tudo, ele vai te guiar para o caminho de salvação. Amém? Fique com essa palavra. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, Deus poderoso, fale, Senhor Jesus, mais e mais no coração dessa pessoa, Pai. Ministra no coração. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus que o anjo do Senhor se acampe ao lado dessa pessoa, amarre todos os demônios e lance no inferno, e que o Espírito Santo de Deus possa convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo possa preencher o vazio da alma dessa pessoa, derramando uma unção de paz, uma unção de cura interior, uma unção, aleluia Jesus, que tira dos cativeiros, a unção que despedaça o jugo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que essa pessoa saia do cativeiro espiritual, o cativeiro de destruição, cativeiro de vício. Eu declaro em nome de Jesus que as correntes do pecado caiam por terra. Declaro em nome de Jesus que essa pessoa saia desse cativeiro e essas correntes se quebrem e os demônios fujam, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Eu declaro em nome de Jesus que toda maldição seja quebrada. Declaro em nome de Jesus, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para salvar, para libertar os cativos e oprimidos. Jesus veio para transformar, aleluia, e para salvar vidas, aleluia. E eu declaro em nome do Senhor Jesus vida, vida eterna, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida, glórias a Deus, uma vida de salvação, aleluia. Senhor, trabalha no coração dessa pessoa, Jesus. Trabalha na vida dela conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Amém, Jesus. Glórias a Deus. E esse vazio que você carrega em seu peito, chorando baixinho, isso diz muito ao seu respeito, tentando disfarçar, mas é evidente em seu olhar, se sentindo esquecido, mesmo não tendo sido abandonado, e nada mais faz sentido. Coração tá dilacerado, se escondendo nesse tudo vai bem. Mas eu te conheço bem melhor do que ninguém. O abraço que você chorou e me pediu, o eu te amo que até procurou e não viu, nos teus amigos, nos teus amores, que até hoje não te preencheu, pois esse lugar no teu coração é meu. Hoje eu te levanto desse chão, arranco do teu coração essa vontade de retroceder. Em meio à dor eu te ensino a adorar, só não desista de lutar, o teu vazio eu vou preencher. Aquela cruz ainda ecoa, eu te amo, com você eu tenho planos, não vou desistir. As aflições do mundo querem te fazer sofrer, mas eu quero te fazer sorrir.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Amém? Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, porque eu tenho a certeza de que o Senhor vai falar mais e mais ao seu coração. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.